Sejam muito bem-vindos ao nosso Donos da Bola, nessa quinta-feira que é quase sexta, no Rio de Janeiro ensolarado. Me dá trilha, Pedrinho, me dá trilha, Pedrinho. Eu gosto de barulho, música, confusão, dedo no olho, aquelas coisas. Calma, João Vidal. Muita coisa pra gente falar, o São Paulo vai ter que se explicar, que é bom. Eu não tô entendendo aquele gol de pelada, rapaz, eu tô chateado. Hoje tem Fogão jogando pela Sula, hoje tem Flusão jogando lá na Bolívia contra o The Strongest, ou seja, o mais forte, que não vai ser forte nada. Vai ter negócio de time reserva também. A gente vai falar muito sobre isso. O programa tá cheio, o programa tá recheado. E eu já vou começar com enquete, porque eu tenho muita coisa pra falar e esses senhores não mostram ainda não. Também. Bota na tela aí pra mim, Joãozinho, a enquete do dia. Pra você que participa com a gente pelo YouTube da Band Rio. Hoje é o dia de você limpar o seu coração com o São Paulo. E se você é anti, que tem bastante também, pra zoar o torcedor do Flamengo. Eu me tomar um gol daquele? Foi a Amêndola que postou negócio de gol de rachão, não foi? Foi. É isso aí. O Flamengo empatar com o Nublense. É uma vergonha, eu tô falando em U, porque o Guga Villani tava falando em U realmente, e o João Guilherme também na Paramount, eu vi um pouquinho cada um. Segunda-feira, Guga Villani no Mundo GV Betano. Já se inscreve, bebê. Vou perguntar se em Nublense mesmo. É uma vergonha? Flávio Amêndola, sim ou não? Muito boa tarde. Bigodinho tá voltando ao normal, graças né, pai? Graças a Deus, tudo voltou ao normal. Só não volta ao normal o Flamengo, né? De 19. O Flamengo tá patinando demais. Boa tarde pra você, GV, boa tarde pro nosso convidado, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente em casa. Existem empates e empates, né? Uma coisa é você estar com um a menos, você tá atrás do placar, você conseguir, através de luta, nem de técnica, mas na garra, na vontade, naquele T grande. O que é um T grande? É aquele T maior, né? Negócio de Benjamin de tomada? É, mais ou menos isso. Mas tem que ser grande pra caber mais Tem que ser grande, porque um só, a gente tá vendo, os outros times também estão. Então você tem que ter pelo menos dois pra você ganhar do adversário. Ah, entendi. Entendeu? Verdade. Faz sentido. E o Flamengo não apresenta nem zero desse T grande. É difícil, é muito difícil. Então, o jeito que foi o jogo ontem, um Flamengo que eu sinceramente não vi há muito tempo, um Flamengo apático, um Flamengo com uma postura muito ruim dentro de campo. E eu acho que isso foi influenciado muito também pelas demoras, principalmente, que o São Paulo teve de mexer taticamente no time e de mexer em peças do time. Então, sim, é uma vergonha, mais uma vergonha em 2023. Ó, vamos mandar um abraço aqui pro seu Hélio, também conhecido como Zé Ruela. O cara fala isso do pai, pô. Padre Leonardo Oliveira, que é nosso fã. Beijo, Zé Ruela, seu Hélio. Ó, você vai ver uma análise daqui a pouco aqui, que você não viu em lugar nenhum ainda, tá? Uma análise do gol do Nublense. Daqui a pouquinho a gente vai botar na tela, o nosso telão já é aquele que puxa, sacanagem. Mas a gente vai fazer uma análise aqui como você ainda não viu. Agora sim, já tem música pra ele, que eu vi negócio de Disney ontem, né? Ele é nosso editor, produtor, não sei o quê, e repórter, e tá brilhando também aqui no sofá. Sofá não, esse é um banco de praça. Banco. João Vidal, nosso gordinho gostoso. Satisfação, meu irmão. Satisfação. Que prazer estar contigo aqui. Prazer estar aqui com você, mais uma vez com o Flávio, que já estive aqui com o Flávio apresentando e agora eu tô aqui com você, com a galera de casa. Pra mim é sempre uma honra, já vê. Esse é o famoso compositor que não toca nem uma nota, não, Clebão. cara, mas os grandes gênios compõem assim. Entendi, Beethoven. Sacanagem. Você já ganhou samba na Mangueira? Não. Não, cheguei na semifinal da Mangueira, final da Viradora. Grupo especial não ganha nenhum, não. Grupo de acesso... Mas vai ganhar. O importante é que você vê o Mangueira entrar, não é isso? Ah, com certeza. No carnaval, sempre bom. Ele que é o filho da Dona Eunice. Um beijo pra Dona Eunice, queridaça. Adoro. Tô esperando a senhora aqui pra pagar o almoço lá no Gabiru. A senhora vai pagar. Olha aqui, João Vidal. O Flamengo empata ontem. Rapidinho. Foi uma vergonha, sim ou não? Daqui a pouco o senhor explica mais. Uma vergonha, não pode. O time Nublense, ou Nublense, é um time que não joga nem a Série A2 do Campeonato Carioca, cara. É um time... eu não sei como esse time foi vice-campeão chileno na temporada passada. Eu também não sei. Tudo bem que perdeu a maioria dos jogadores do elenco que foi campeão, mas o time não tem condições, o Flamengo não pode. É a pior atuação do Flamengo, GV, dos últimos 10 anos. Perder pro Del Valle de 5-0 não foi pior do que esse empate devido às circunstâncias. É isso aí. É o sândalo que perfuma e o machado que fere. Aqui não tem essa, não. É o 12º no campeonato chileno. 12º. 4 times? 12º no campeonato chileno. Ei!
Tem 16, eles são os 12º, é isso mesmo? Sim. É isso, não Pô, pode. São Paulo, na moral. Quem fez o VT, João? Que eu até me desconcentrei aqui, ó. Não pode. Thiago Carvalho foi ao time. Mentira. Traz pra gente tudo que rolou no jogo de ontem e vai ter análise do gol dos caras, tá? Bota na tela aí pra mim, Joãozinho, por favor. A noite não saiu como esperado. Viemos para buscar a classificação, obviamente. Não estamos bem, porque não levamos o que viemos buscar. Os problemas já foram apresentados desde a escalação. Além de Wesley, suspenso por cartão vermelho, Sampaoli também não pôde contar com Arrascaeta e Matheus França, cortados com dores pelo departamento médico. Depois do jogo contra o Corinthians, alguns jogadores não estavam 100%. Coloquei a equipe que estava melhor para hoje. Mesmo com mais posse de bola atingindo os 66%, o domínio não foi revertido em muitos lances de perigo. O gol saiu já aos 34 minutos. Gerson de peito errou o passe, mas Gabriel soube aproveitar. A resposta do Nublense parou na trave de Matheus Cunha. E esse era só um recado para o goleiro, que precisou trabalhar na etapa final. Em busca do empate, os donos da casa saíram para o jogo. Apesar do pouco tempo com a bola nos pés, os chilenos arriscaram 14 chutes, o dobro de chances criadas pelos cariocas. Até que em um misto de qualidade e sorte, Henriques deixou tudo igual. Já no último minuto, a bola do jogo caiu nos pés de Pedro. Não deu. Placar final, 1-1. Pelo Flamengo, você tem sempre que ganhar. Esse empate para nós é muito ruim. A pressão no Brasil é muito forte. Então qualquer coisa que não seja os 3 pontos não serve. No primeiro tempo tivemos boa pressão, dominamos a partida. Faltou um pouco mais de efetividade. No segundo tempo, a equipe conseguiu essa postura de protagonismo, mas o adversário empatou. Tivemos chances até o final, mas não aproveitamos. Com o resultado, o Flamengo chega aos 5 pontos e continua na segunda posição do Grupo A. Mas vê as chances de se classificar em primeiro ficarem distantes. Isso porque com a vitória na rodada, o Racing já soma 10 e encaminhou a vaga. Nós mesmos nos colocamos nessa situação, né, de praticamente estar eliminado, não ter chance de ser primeiro do grupo, mas agora precisamos classificar. O ponto positivo é que os 2 jogos que restam aos rubro-negros serão no Maracanã. O próximo no dia 8 de junho contra os argentinos. Rapaz do céu. Olha, vou contar uma coisa pra vocês. Aí, ó. Que arte bonita, hein? Quem fez isso aí, Joãozinho? Ah, foi o senhor mesmo. Tá bom. Que arte bonita. Boa de ver. Números. Cresce ela aí pra mim, Bessinho. Aí. Pode deixar do lado. Ah, tá. Tira do lado. Racing 10. Rapaz. O time é R$1 bilhão, ô Clebão. Tá em segundo. Eu vou me acalmar. Vou tomar um negócio da maracujina. 10 pontos o Racing, próximo adversário do Flamengo. 5 Flamengo, 4 Nublense. Os caras têm 4 pontos na Libertadores, ainda faltam 2 rodadas. O cara pode chegar a 10 pontos. O Nublense, numa chave com Flamengo e Racing, pode chegar a 10 pontos. Tem noção do que é isso? E o Alcas, que é outro time ruim. Mas ganhou do Flamengo, o atacante com 75 anos fez gol. E fez um outro gol que foi igual de ontem. De pelada, só que aí o VAR se meteu lá e corretamente anulou. Eu não sei nem por onde eu começo. Flávio Amêndola, teve muita coisa que me irritou. Uma delas, os 3 volantes contra esse time aí, com todo respeito, né? A gente tá falando aqui, mas a gente tem muito respeito pelo Nublense, a gente acompanha há muito tempo lá
Acompanha nada, GV. Flávio Amêndola, 3 volantes no jogo desse, Flávio Amêndola. Não tem necessidade de ver. Algumas escolhas do Sampaoli eu não consigo ainda entender. A insistência pelo Vidal, para mim, é o principal ponto. O Davi Luiz ontem não fez um jogo ruim, não. Mas tem algumas coisas que eu acho que o que ele pensou pro jogo foi... vamos colocar os caras mais experientes, que têm mais cadência, que vão ter a bola um pouco mais com eles, que assim vai controlar o jogo. Controlou o primeiro tempo. Mas qual foi a grande chance que o Flamengo teve no jogo? O Zé Elias não fez nenhuma defesa difícil no primeiro tempo. Não fez nenhuma defesa. Zé Elias, porque os caras brincaram no grupo que o goleiro parece muito com o Zé e parece mesmo. E assim, o Flamengo tem muito erro individual hoje também. Além dos problemas coletivos, individualmente, assim, você vê, o Vidal, antes dessa falha, ele tenta recuar uma bola de cabeça, sem pé nem cabeça, ele estava no meio campo. No segundo tempo ele fez a mesma coisa. Se o juiz não dá impedimento. Então assim, eu acho que é necessário, eu vou voltar a falar isso, GV, porque eu acho que é bom, até mesmo para a gente começar a pensar de uma maneira mais séria. Por que não dar espaço para a garotada? O Igor Jesus, o cara tá no banco, acho que há 10 jogos ele não entra. Tá pedindo passagem. Piscando farol. Por que o Vidal é o cara de confiança do Sampaoli? Isso já aconteceu, foi 2015. A gente está em 2023. O Flamengo pode passar em 2023 o que passou em 2012, com o Léo Moura acompanhando o jogo lá, Olímpia e Emelec ao vivo. Então, assim, tem muita possibilidade e isso está me lembrando de algumas coisas. 2017, por exemplo, que o Flamengo foi vice para o Independente no Maracanã, foi vice para o Cruzeiro na Copa do Brasil. Ainda tem em 2014, eliminação para o São Lourenço, na Libertadores, gol no último lance, que inclusive o nosso querido companheiro Carlos Alberto ajudou muito a eliminação do Flamengo naquele ano. Foi mesmo. Então, assim, o Flamengo está flertando com a tragédia. A verdade é essa, o Flamengo está flertando com a tragédia. E parece gostar, né? E parece gostar de flertar. Antes de eu jogar a bola pro senhor, que eu sei que o senhor está engasgado. Está engasgado. Flávio Amêndola. Isso não vai acontecer. Isso aqui é madeira, não é madeira? Só parece que é negócio de... Cuidado, hein? É melhor ter cuidado. Obrigado, Bessa. Bessa, é madeira. Madeira de... falou? Jequitibá. Se o Flamengo não classifica nesse ano, nessas circunstâncias, ganha da derrota pro Del Valle e ganha da eliminação do Al Hilal para a maior vergonha da história... Cara, eu não sei Porque não é impossível o Flamengo não classificar nesse cenário de hoje. Não, sem contar que na Libertadores cada time faz 100 jogos. Não é o Mundial de Clubes que é aqui. Perdeu, tá fora. Perdeu. Você tem a chance de recuperar. E olha o período que essa primeira fase da Libertadores está sendo disputada. Mas sabe o que vai acontecer, GV? Nada. Não vai Porque no Flamengo nada acontece. João Vidal. Não vai acontecer nada. A gente tem o privilégio, né, de ter num canal que na Globo o Gustavo Villani. Se você estiver vendo pela Paramount, pelo aplicativo, você tem o João Guilherme. Então, primeiro tempo eu vi segundo tempo o Bernardo estava com sono, eu deitei com o Bernardo, fiquei vendo no celular. E aí o finalzinho do jogo, eu sei que o moleque estava quase dormindo, ele acordou de raiva com o gol que o Pedro perdeu. E aí a discussão na redação, aqui embaixo hoje, e eu vi que o senhor falou sobre isso ontem também, foi que são 2 pesos e 2 medidas em relação ao Gabi. Explica pra gente, pra quem tá em casa, por favor. Sim, são sempre 2 pesos e 2 medidas. O gol que o Pedro perdeu, beira a irresponsabilidade, o gol que o Pedro perdeu. Porque ele é o mesmo jogador que fica reclamando, fazendo uma certa panela, como ele sempre fez, e dando chilique quando é substituído, certo? E aí ele vai e perde esse gol. Aí o Flávio ontem até questionou, mas não é porque ele é sempre substituído, o Gabriel continua? Não, é porque eu acho que naquele momento o Gabriel era mais interessante taticamente do que o Pedro. E se o Gabriel tivesse perdido aquele gol, GV, a internet, os torcedores do Flamengo, todo mundo ia estar batendo no Gabriel mais do que se fosse no Pedro. Eu não sei porque que existe esse protecionismo ao Pedro. Que já não vem bem há mais de 10 jogos. É um bom ponto. Bigode, você acha que a galera bate mais doído no Gabigol? Que no final das contas, foi o cara que deu a Libertadores. O Pedro é craque, seleção. Flamengo. Hã? Tem 11 títulos com a camisa do Flamengo. Da Libertadores, 11 títulos. Você acha que tem uma diferença aí na cobrança ou você acha que o Vidal tá vendo pele em ovos? Não. Você já viu pele em ovos? Não. Graças a Deus. Tá usando o biquezinho? Sempre tudo tranquilo, sempre tudo limpinho. Mas... Eu concordo com ele. Eu acho que isso acontece muito por conta dos gols perdidos pelo Gabriel.
E aí eu nunca me esqueço desde que Isso é aconteceu. Não brincadeira pode mesmo lá. perder. Não Lembra pode. do gol? Catucadinho no lado, assim. Lembra do gol E que ele o tem Gabigol habilidade perdeu pra isso. contra o Internacional? Ah, lembro, claro. E aí todo mundo sempre diz, se fosse o Pedro, fazia o gol. E esse aí? O que vão dizer agora? Se fosse o Amêndola... É verdade. Tá entendendo? Gente, mas olha só. Eu acho que, assim, todos esses dois caras merecem todo o crédito do mundo. Absolutamente. Mas, Sem dúvida. por isso são os extra-classes. O cara que tem um salário melhor do que o outro. Vai olhar a lista dos salários do Brasileirão. O primeiro é o Dudu, ganha 2 milhões e cacetada, e o Gabigol 1 e pouco, e o Pedro deve estar por ali. Esses caras, é natural que no dia seguinte a gente esteja aqui e o torcedor indigna e cobrando esse tipo de gol. Porque se é o Zé Coquinho, que joga lá no meu time lá em São Gonçalo, ele vai chutar pro alto, ele ganha o quê? Meia dúzia de latão, que a gente dá pra ele jogar pelado. Agora, é natural que um gol que não tem um grau de dificuldade tão... Para o Pedro, que já fez gol de letra, de cabeça, de costa, de Jogou chaleira... Copa do Mundo. Jogou Copa do Mundo, que a cobrança seja maior. Então, assim, sempre na bola, mas fazendo a cobrança natural. João Lidington, a gente já tem o gol dos caras para eu pedir o João Vidal para desfilar o seu corpinho aqui e mostrar alguns lances que indignaram o Maior torcedor. prazer. Você prefere que ele fique de qual lado, João Lidington? Aqui? Faça um Claro, cruzamento claro, aqui já comigo e fique estou- à vontade para usar o Já telão. tô aqui, esse gol de pelada que o Flamengo levou. Esse é o do Gabi. Esse é o gol do Gabi, né, ô produção? Aí. Ó, primeiro, esse lance aí poderia ter sido uma falta ali no... Olha o Thiago Maia. Ele fica parado, todo mundo desiste da jogada. Pode chegar pertinho, pode botar a mão, passar a mão na todo tela. mundo desiste da jogada. Olha lá, você tem quase todo mundo marcando atrás Só o da Gabigol linha e o Pedro do que tão lá- lance. tão lá- tão Só fora. é o Gabigol e o Pedro que estão pra lá. Aí agora, a desistência é que é o que é mais irritante. Olha aí. Vai parar. Desistiu. Parou. Olha lá, Vidal, Thiago Maia. Pararam. O caminhar do Olha Thiago isso. ali me assusta, cara. Mas ele é isso o tempo todo, GV. O Thiago Maia é um sono danado. Ele parece eu correndo. Bota aquela dos númerozinhos aí, João, pra gente contar. Caramba, olha quantos são. O Vidal falou ali, todo mundo praticamente na linha da bola, atrás da linha Só da bola. o Flávio falou, só tá o Gabriel e o Pedro. Cara. Lá na... 2, 3, 4, 5. E aí o João me mostrou ali, o Vidal e o Lidington. Cadê o Maia que é? Cadê? Solta o play aí, ô Bessa. Dá o play aí, jogador. Olha, O Maia tá aqui, atente-se Ó. para o Thiago Maia. Ó. Ele vai desistir da jogada. Ele desiste. Ele abre pro cara passar. Tipo assim, vai, meu amigo, faz o gol. Sabe uma expressão chamada cercar frango? Não, O Vidal não teve uma hora que conheço. ele ficou cercando. É porque você não assistiu o Rock Balboa, cara. O Rock Balboa ele treinava caçando galinha. É verdade. Pega a galinha, o Rock Balboa, taran, taran, pra treinar a perna. O Vidal faz isso, com todo respeito, claro. Ó, o Vidal ali, ó, cercou, cercou. Os caras não botam pé. Eu não sei o que pensam esses jogadores, cara. O salário que esses caras ganham, a condição de vida que eles têm. Mas sabe o que é, GV? Também você, fazendo analogia aqui, você quando conquista uma Lamborghini, cara, depois de muito esforço na sua vida, tu foi lá, conquistou uma Lamborghini, você no ano seguinte, na sequência da sua vida, você já não vai mais se importar tanto em conquistar aquele carro que você quer, porque você já tem, você já conquistou. E é isso que acontece com esse elenco do Flamengo, que vai ao encontro do que o Flávio falou, de que precisa reformular, colocando a garotada da base. Ah, que ponto legal! Adorei você falar isso, garotada da base. Por que, senhor Flávio Amêndola? Porque o nosso querido multicampeão, Jorge Sampaoli, nem tão multicampeão assim, mas, né? Já indicou 1, 2, 3, 4. Nessa batida, se eu conheço o Flamengo, e eu cheguei ao Flamengo com 9 anos, claro que muitas mudanças, mas a essência da boca maldita, que é uma área que tem ali dos velhinhos do Flamengo, não muda, né? Do conselho. Se o Flamengo é eliminado da Libertadores, então aí acabou. Aí volta a Jota. Vai Sabe como começar é que a é? novela de novo. Já aconteceu no Santos, já aconteceu no Atlético, já aconteceu em clubes que ele passa, pede reforço, sai, os caras ficam. Eu acho o Luiz Araújo bom jogador, eu acho o De La Cruz ótimo jogador, mas aí a gente tá naquilo, vamos contratar o que o treinador pediu, porque na cabeça do treinador, se esse cara vier, resolve o problema. E muita gente concorda contigo e com o Vidal que a solução pode estar na base. Mas se os medalhões chegarem, irmão, os caras vão chegar pra jogar. Ninguém vai trazer o De La Cruz e o Luiz pra ficarem no banco do lado, né? Ah, com certeza, GV. Isso é uma preocupação, porque
se esses jogadores não estão se adaptando ao estilo do Sampaoli, os que vão chegar de fora, que não tem menos tempo ainda do que os que já Perfeito, estão. Flávio. Como é que eles vão se ambientar com esse grupo? Perfeito. Óbvio que pode acontecer, de chegar, Claro. de já jogar, já ir bem e tudo mais, mas a gente não tem como afirmar isso. E é engraçado porque eu acho que o grande problema do Flamengo hoje, e nesse jogo especificamente, para mim foi a postura. Mas não é uma coisa incomum. Contra o Botafogo, como é que foi o terceiro gol do Botafogo? É verdade. É o Tietê, cercado por 4 jogadores, consegue sair de 4, chega na linha de fundo, cruza para trás, Tiquinho, pim, cumprimenta pro gol. Aí, o Flamengo terminou a jogada com 7 jogadores dentro da área. Contra o Bahia, no gol do Ademir, o Flamengo tinha 8 jogadores dentro da área, bola parada quase. Tipo, lotada, mas mal populada. Eu não sei o que acontece. Lembra quando a gente falou aqui do Botafogo, que a gente deu exemplo das mudanças do Luiz Castro no meio-campo? Como os jogadores sabem ocupar os espaços? O Flamengo, isso não existe. Isso não existe. Ninguém sabe onde jogar. Mas como é que vai existir 78, João, ou 79? 78 jogos. É Pedro e Rafael, né? Pedro e Rafael vieram participar aqui com o nosso querido Verchal e daquele programa legal que eles têm, do Pega a Visão, né? Que é bem legal. Estão aqui participando, obrigado pela visita. Trouxeram algum presente? Quitute, nada? Uma coxinha, nada? Eu tava conversando isso com eles. 78 jogos, 78 escalações diferentes. Como é que vai saber onde tem que ficar, Flávio? Se um dia você chegar a ficar no lugar do Clebão, outro dia do Jeguinho, outro dia do João, do Pedrinho, falar botando ele gosta. Vai ter um dia que você vai chegar e vai falar, nossa, aonde que eu vou? E você não vai fazer tudo bem, irmão. Com certeza. Quem faz tudo não faz nada, Clebão. Aí, frase lá de São João de Meriti. Obrigado, Clebão. GV, é muito difícil. Pô, Flávio, Flávio, sabe? E é engraçado porque, assim... Mas até quando o problema vai ser treinador? Não, eu entendo. Eu não tô, bem colocado. Eu acho que os caras, a partir do momento que a bola passa na tua frente, ou que vai cair o estúdio, tu não segura o estúdio, vai falar, Flávio, tá de sacanagem? Exato. Agora, nós estamos tentando levantar os pontos. Porque como é que você me explica o primeiro tempo contra o Fluminense e o jogo inteiro de ontem? Vai. Pra mim, é o jogador. São jogadores. Mas foi o mesmo jogador que contra o de Fluminense, os mesmos jogadores estavam querendo pra caramba. Tudo bem, mas aí tem um pouco de ressentimento de já ter perdido 2 finais de Carioca seguida pro Flamengo. Qual a motivação que esses caras tinham pra enfrentar o Nublense? Eles não querem, os jogadores do Flamengo não querem mais jogar. A maioria, não tô falando de todos, mas tem jogador no elenco, foi a analogia da Lamborghini. Os caras já conquistaram tudo, eles não querem mais jogar. Mas então tem que pedir pra sair igual 06? Não querem mais jogar. Vai jogar não sei onde, então se é isso. Eu concordo. Mas aí se não pedem pra sair, quem tem a obrigação de tirá-los? O treinador. O treinador não pode ir na contramão disso. O treinador não pode ter como homem de segurança o Vidal. O Vidal ontem jogou aberto pelo lado direito, quando o Flamengo não tinha bola. Com que gás? O Vidal só jogou porque estava no Chile. Cara. Só jogou porque estava no Chile. Se isso for verdade, é um absurdo. É um verdadeiro absurdo. Porque então, se for jogar aqui no Brasil, não joga estrangeiro. Só joga brasileiro. Aí quando for lá pra fora, tem que botar todos os sul-americanos. Se tivesse algum time do Uruguai, era só Varela e Arrascaeta. O Guerreiro, recentemente, pelo Racing, reclamou que não entrou no jogo, não sei se foi contra o Boca, contra o Boca. Acho que foi contra o Boca, contra o River. Ele levou a família inteira dele pra ver o jogo. O treinador não colocou pra jogar. Vai lá, reclama com a imprensa, mas tu não vai jogar. Simples assim. Você tá falando de gás aí? São Paulo usou a coletiva pra falar negócio de físico aí. Vamos ver. Depois do jogo contra o Corinthians, alguns jogadores não estavam 100%. Coloquei a equipe que estava melhor para hoje. O time que estava melhor para hoje. O time está tendo alguns problemas físicos em relação ao que penso que o time tem que ter em relação à intensidade. Tem relação com fadiga, com queda de rendimento, lesão. É um processo. Quero muito mais. Às vezes o jogador tenta, às vezes consegue e às vezes não. A realidade é que nesse processo de pouco tempo, eu quero outra coisa. Mas insisto nisso. E a verdade é que a sequência de jogos está nos custando muito. E a verdade é que com o jogo tão seguido nos está custando muito. Essa aí na voz do Igor Dorilê, o novo casadão. Postou lá ele e Natália Vasconcelos, chá de casa. Temos que dar um presente pra ele, né? O famoso Dorilove, todo chonadinho. Beijo, Dori. Beijo pra Natália. Sucesso para o casamento, felicidades ao casal. Morar junto é facinho. Ai. Rapaz,
Eu acho que, desde a outra coletiva que eu estava analisando com o Lidington, ele dá uma empurradinha no Paulo Souza aí, no Vitor Pereira aí. Que ele fala que ele encontrou um time meio... Ele chega achando que, falando isso, ele diz que o Flamengo estava uma terra arrasada com o Vitor Pereira. E realmente estava uma terra arrasada. Mas os problemas físicos do Flamengo, eu falei ontem aqui e vou repetir. Os problemas físicos no Flamengo são quase uma questão crônica. É quase uma questão crônica no Flamengo. O Flamengo tem problema físico desde quando o Jorge Jesus estava aqui. Tanto que ele tem aquela famosa frase do 5, um jogador com lesão, tudo bem. 2, 3, 4, agora 5, que é quando ele fala que o Flamengo teve um... 5? Olha ali no Clebão. Clebão, fecha ali, nega, pra ele falar o 5. Calma aí. Com vocês agora pela primeira vez em rede nacional... Um 5 do João Vidal. Vai lá, João, olha no Clebão. 5? Um jogador com lesão, 2, tudo bem. 3, agora 5? Foi isso. E aí, o Flamengo então tem um problema físico desde essa época. Aí o Flávio lembrou que pouco antes da final da Libertadores de 2019, né? Da semi contra o Grêmio, o Arrascaeta passou por uma lesão. Ah, você lembrou isso ontem, eu tava ouvindo. E aí, 2021, a mesma coisa contra o Palmeiras. Ele volta pra jogar depois de não sei quanto tempo já o jogo da final contra o Palmeiras. E esse ano, e aí foi a coletiva passada, um sente no aquecimento, Gerson. Aí o Everton Ribeiro sente no treininho da manhã, que o senhor Atista estava normal na Europa. Alô, Ninho do Urubu em Vargem Grande. Não é na Europa, não. 200 graus na sombra. Fora todos os outros detalhes. Mas eu entendo que né? E aí teve outro que foi o Arrasca. No aquecimento. Não dá pra gente, se você der um pique disputando aqui com um cara forte desse, tu dá uma sentida, pô, tu vai dar um chute na bola, trava, caiu de mau jeito. Mas o atleta de alto nível, dificilmente ele se lesiona no aquecimento, mas acontece. Sim. Acontece. Não é coisa de maluco. Agora, acontecer com 4, brother, 4 em um mês, 4... Quase o 5. 5. Pra mim, o principal causador disso foi a direção do clube, que deu quase 2 meses para os jogadores de férias. Começa aí, esse é o primeiro ponto, o erro. E aí você já, através desse erro, você tem outros, que é trocar a comissão técnica, ou seja, você troca todo o seu staff, todo mundo que trabalhava com os jogadores no campo muda. Então você vem com uma nova metodologia, sendo que você estava 50 dias parado. Então, para mim, a diretoria é a principal causadora disso. Só que, se está arrebentando tantos jogadores assim, eu acho que o São Paulo tem que começar a pensar, pô, ou eu mudo o estilo de treino, de jogo, como eu quero, eu espero um pouco esses jogadores se recuperarem fisicamente, para a partir daí eu começar a tentar colocar a cara que eu quero. Mas eu também entendo ele, porque ele não tem tempo para treinar. O Flamengo está tendo jogo final de semana, meio de semana, já há um certo tempo. Mas não tem uma galera com tanto jogo assim. Mas aí já era uma outra época. O Dorival também não tinha Mas o Dorival pegou o Flamengo já do meio pro final da temporada, é diferente. Mas o São Paulo também. Meio da temporada pro final. Pô, mas o Dorival pegou o Flamengo na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, depois Brasileirão contra o Atlético Mineiro, depois Libertadores. Pior ainda a sequência, né? Mas aí, não tinha tempo também, Bigode. Mas o time já estava muito mais ambientado. O time, querendo ou não, com o Paulo Souza, dificilmente a gente tinha problema de lesão com o Paulo Souza. Pô, ok, mas assim, ambientado com o quê? Cada um jogava numa posição? Na Libertadores. Até você jogou na lateral do Flamengo. O Flamengo não perdeu com o Paulo Souza na Libertadores. Foi a melhor campanha, né, da fase de grupos. E aí? Tudo bem. Então o Paulo Souza estava fazendo um bom trabalho pra vocês? Melhor que o Vitor Pereira. E melhor do que o... Pra mim, fez esse início, se a gente pegar o recorte dos primeiros jogos, o Paulo Souza fez jogos melhores do que o São Paulo. É porque... cara, olha... O Vitor Pereira, eu nem conto, porque pra mim o Vitor Pereira foi o pior dos piores. Não conta. Alguém falou aqui também, alguns dos nossos convidados. Foi o Álvaro. Ih, rapaz, negócio de resenha furada. Tu tá dando uma treta na internet com vocês, essa parte aí. Eu nem chego nem perto. Vai, Joãozinho. Sampaoli é a versão careca do Vitor Pereira. Esses caras estão de brincadeira. Olha a Esses caras são brincalhão, cara. Não, discordo. Você discorda também? Pô, isso aí é uma aberração, cara. Quem que fez isso aí, Vidal? Não, o cara que fez isso tinha que ser preso. Preso. Você não pode comparar a carreira do Sampaoli com a do Vitor Pereira, aquele português que falou mal da sogra pra vir treinar o Flamengo. Desejou mal pra velha. Isso aí, o Sampaoli foi o melhor treinador da Copa América, da América do Sul 2015, campeão da Copa América com o Chile, bicampeão chileno com a Laú. Isso é aberração. Muito bem. Desabafou, João Vidal! É isso aí! Ô, Bigode, depois desse desabafo aí... Não, nem se compara.
Para mim, nem se compara Sampaoli com o Vitor Pereira. Sampaoli tá aqui, Vitor Pereira tá aqui. O Vitor Pereira só tá parecendo Ou tá que tá aqui, começando a ficar talvez, calvo aqui. também ali. Aí, esse moletom é maneiro, tá? Bonito. Esse moletom é maneiro. Eu sei que você já comprou. Não, pior que não. É, tá comprando até tênisinho preto e vermelho. Eu sei que o João deve estar falando aí que eu defendi o Vitor Pereira, ele falou que ia falar. Eu acho que eu tô sem ponto. O João fala comigo. Ah, ele tá aqui. Eu defendi ele tá mudinho mesmo o hoje. Vitor Pereira porque eu sempre defendo a longevidade dos treinadores, o cara precisa de tempo pra Isso trabalhar. aí é hipocrisia do senhor. Mas- Que eu vejo o senhor pela redação falando tem que derrubar, tem que derrubar. É isso aí. Não, Agora fica aí negocinho de longevidade, aprendeu Não é a palavra isso. ontem. É o famoso Não é isso. triturador de técnicos. Ele é, Eu Flávio sou Melo. triturador de técnico? Sim, senhor. É. Só que A redação não me deixa mentir. Eu sou triturador O de técnico? único que você quis manter foi o Vitor Pereira, até Paulo agora. Souza ano passado eu não defendi? Não, você defendeu no início, depois você queria que mandasse embora também. Não, eu só Agora fica aí de desisti. discursinho barato. Eu só exatamente. desisti do Paulo Souza mais pra reta final, quando já não dava mais, já tinha entornado o caldo há muito tempo. E você não aprendeu, porque você fez o mesmo com o Vitor Pereira. Eu defendi o Vitor Pereira até, inclusive, o primeiro E jogo cadê da a final longevidade? Cadê a longevidade? Não, mas chega um momento, GV, que você chega na crise no seu relacionamento, Ah, eu gostei, vai. que você vai passar. Não aconteceu comigo, não. Na verdade, aconteceu. Pô, Pedrinho, eu ia outrora. pedir na hora, Pedrinho. Vai, olha no Clebão, explica aí relacionamento. Não, vai, Clebão, foca não nele, aconteceu Clebão. com o meu atual relacionamento, não, mas Anterior. aconteceu anteriormente. Chega um momento, cara, que você tem que saber a hora de parar. Você tem que saber a hora de falar, pô, vamos aqui, eu vou pra esse lado, você vai igual aquela cena do Velozes e Furiosos, que vai o carro do Dominique Toretto pra cá e do Brian pra cá, entendeu? Você chega um momento que você precisa saber separar as coisas. Tá certo. E aí já ficou insustentável defender o Vitor Pereira. Aí acabou a relação. Aí acabou, aí você mas mantém o respeito, agradece, né, pelos anos que Você agradecia passaram pelos anos? juntos. Ah, sim, né? Porque sempre é uma experiência, né? Não é porque a pessoa não faz mais parte da nossa vida hoje que amanhã. Eu já sou da teoria ex-bom, estrogonofe, Mas você ex-menor agradeceu piaz. o Vitor Pereira? Ah, agradeci, o cara tentou, não fez nenhum... Tentou boicotar em nenhum momento, tentou, continuou trabalhando. Deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor é um bom visitante? Quando você visita a casa de alguém, o senhor é um bom visitante? Olha, eu nunca recebi um feedback sobre, mas... O senhor bota o pé na mesa, o senhor visita direitinho, não, o senhor eu- costuma fazer visita na casa dos outros, alguma coisa? Comportadinho sempre, Mas o senhor tem feito alguma visita? como Dona Eunice me ensinou. Não, mas não tá fazendo visita nenhuma, né? Não. Tô... Vai se enrolar. Para por aí. Bota a tela aí, na tela aí, ó, os números do Flamengo visitante. Dona Eunice, cuida dele, Dona Eunice. Ó, Flamengo como visitante na fase de grupos, tá? Em 2019, é o quê, Joãozinho? San José da Bolívia, o primeiro, olha lá. LDU, né? A gente sabe no Equador. Peñarol, no Uruguai. Aí em 2020, o Flamengo empatou, ganhou e perdeu. Isso. Certo? E 2020, lá em Barranquilla, na Colômbia. Lá em Del Valle, Independente Foi Del Quito. Valle, perdeu. Então são 2 vitórias e 1 derrota. Em 2021, 2 vitórias e 1 empate. Já melhorou. Equador de novo. Aqui o quê? Bayern de Munique? Sacanagem. Não, La Calera. União La Calera, eu sei. Empatou de novo. Nunca 100% também, não pode. 2022 no ano passado. Esporte Cristal no Peru. Universidade Católica no Chile, parece uma flâmula. Ganhou também. E o Tajeres na Argentina, empate, que a gente meteu uma porrada aqui, falando que Tajeres bom, garfifá, aquelas coisas. Irmão, 2023 tá me dando até calor. É bom? Tá me dando até calor. Tô esse casaco do Indiana Jones aqui, tô quase tirando. Porque assim, gente, não tô falando de Colo-Colo, que é tradicional. Não tô falando de River. Alcas perdeu. Racing, é tradicional. Bom, o Flamengo pode ganhar do Racing tranquilamente. E Nublense, empate. Flávio Amêndola. 2019, Abel Braga era treinador. 2020, Domenech Torrent. Primeiro jogo foi o Jorge Jesus ainda. Quê? Antes da pandemia. 2020. O primeiro jogo foi o Jorge Jesus ainda. O Barranquilla. Isso. Foi antes da pandemia, foi isso? Não, mas o Jorge Jesus se despediu na final do Carioca. Não, esse primeiro jogo aí foi o Jorge Jesus, gol do Everton Ribeiro. Ah, sim. Enfim. Aí, 2021, o Rogério Ceni. 2022, Paulo Souza. E 2023, Sampaoli. Por isso que eu falei que, esse momento, o Flamengo joga pior do que jogava com o Paulo Souza. É verdade. Querendo ou não, o Sporting Cristal não é... Mais tradicional que qualquer um um, Racing. exato, exceção ao Racing. Católica, nem se fala. E Tajeres, Também, mas conhecido. também. Tem mais. Palmeiras em 2019. Abel Ferreira,
Palmeiras em 20, Abel Ferreira. Palmeiras em 21, Abel Ferreira. Palmeiras em 22, Abel Ferreira. Palmeiras em 23, vai lá, pega o Cerro Porteño 3-0, Abel Ferreira. Continuidade. A longevidade que eu falei do treinador. Que não dá uma oportunidade aqui no Brasil. Bom, alguma coisa a acrescentar pra te mudar de assunto? Que eu quero falar de The Strongest, quero falar de César Valerro. A culpa não é só nossos cariocas. A culpa não é só do Sampaoli, que fique muito claro aqui. Há um problema interno muito grande do Flamengo, que começa na diretoria, vai até os jogadores e nesse meio termo você tem o Sampaoli. Então, o torcedor, eu entendo a frustração, mas também vamos dar tempo, vamos ter calma com o Sampaoli. Vou pro intervalo e volto para falar da Sula e mais Libertadores com Flusão. Já volto. Eu falei dele mais cedo, nosso Igor Dorilov, que agora vai morar junto com a Natália, homem sério. Ele tá aqui para trazer todas as informações do Flusão. Igor Dorilov, parabéns pela união. Careca. Que você seja muito feliz. Morar junto é facinho, daqui a um mês você me conta. Boa tarde. Boa tarde, EV, João, Flávio, é moleza, né? Você sabe disso, uma coisa eu pego uma dica contigo. Mas, bom, vamos falar do Fluminense, que importa, o único time brasileiro, na verdade, a única equipe da Libertadores que está 100% na competição. Hoje tem pela frente o The Strongest na Bolívia e, além disso, né, vai ter que enfrentar a temida altitude de La Paz, de mais de 3.600 metros. Para amenizar esses efeitos da altitude, a delegação tricolor está desde ontem em Santa Cruz de la Sierra, que fica a 400 metros acima do nível do mar e só vai para o local da partida horas antes do jogo. Já prevendo um confronto desgastante também por conta da sequência pesada que esse elenco tricolor tem enfrentado, o técnico Fernando Diniz decidiu poupar alguns titulares. O Germancano, Paulo Henrique Ganso, o Lima e o Felipe Melo nem viajaram. E outros atletas que estão por lá devem começar no banco de reservas. Então a tendência é que a gente veja hoje um time bastante modificado, com jogadores que não vêm sendo titulares começando a partida. Quem não deve ser poupado é o Fábio, né, GV? A gente sabe que goleiro não tem muito isso, joga todas mesmo. O Fábio então deve começar jogando e falou um pouco sobre a dificuldade que o Fluminense deve enfrentar nessa partida contra o The Strongest. Vamos ouvir. A gente tem que ter sabedoria, né, para usufruir tudo que a gente tem de melhor, saber das dificuldades, mas que a equipe está bem concentrada, focada, trabalhou bem durante esses dias que antecede a partida. Então, fé em Deus e concentração, dedicação para buscar um resultado positivo. Esse é o Fábio. O Fluminense hoje não vai ter uma missão fácil. O The Strongest é o líder do campeonato boliviano e o retrospecto dos brasileiros em La Paz não é nada bom. Em 36 partidas são apenas 9 vitórias. Vamos ficar esperando que hoje aconteça a 10ª, então, com o Fluminense em cima do The Strongest. Se o Fluminense vencer ou até empatar, pode garantir já a classificação para a próxima fase com 2 rodadas de antecedência. GV? Obrigado, Dorileu. Aula de informações para deixar tranquilo o tricolor que está em casa. Aliás, o Flusão do Leonardo Soares, presidente da SEDAI, está tirando onda lá, inclusive com o projeto Mananciais, que acompanha sempre o nosso programa e é tricolor. Bota o campinho na tela que eu quero perguntar para o Amêndola o seguinte. O Diniz vai botar time reserva, o Dorileu trouxe pra gente, né? O Fábio provavelmente vai ser o único lá. O senhor acha que é para tanto ou tem que botar time principal? Não, acho que não. Acho que dá para poupar os principais jogadores. Primeiro por conta da altitude, que naturalmente eu acho que já haveria um desgaste muito grande. E a gente sabe de como esse time está desgastado, principalmente o time principal. Eu gosto dessa escalação porque é óbvio que tem alguns outros fatores externos, mas é interessante a gente ver a possibilidade do Esquerdinha começar jogando pelo lado esquerdo, naturalmente, né? É um garoto da base. Fred falou muito bem dele pra mim. É um garoto que tem muita qualidade, tem muita capacidade. Há pouco tempo que vem sendo relacionado para os profissionais. Então eu acho que é bom pra gente observar um pouco mais do Isaac, que é outro garoto criado na base do Fluminense. Por que não o Lele e John Kennedy? Mas eu acho que o estilo de jogo do Fluminense hoje vai precisar ser diferente. Não vai dar pra sair naquela toqueira, não. Lá no alto é diferente. Lá no alto é diferente, mas assim, se você olhar pro time do Fluminense, é um baita de um time, João Vidal. Fábio não precisa falar. Braz, multicampeão, joga muita bola. Manuel joga muito. Guga joga muito. Esquerdinha, Fred falou, inclusive, no podcast lá, sim, que é um baita do moleque. Pirani, baita qualidade. Thiago Santos já entrou bem. Martinelli, a gente não precisa dizer, né?
Ataque, Lelê, artilheiro do Carioca. John Kennedy do Paulista. E o Isaac, que é outra joia da base. Não, o Fluminense, Bom time. mesmo com cheio de reservas e garotos fazendo estreia, o Fluminense tem a obrigação de vencer o The Strongest. Né? Obrigação? Tem obrigação, é muito mais time do que o The Strongest. Não tem obrigação? Claro que não. Tem obrigação de ganhar de quem, então? Tem obrigação se tivesse com o time principal. E, aliás, nem assim eu acho que teria obrigação. Então, só porque... Jogar lá no topo do morro não é fácil, Só porque... meu amigo. Não é tudo fácil. bem, a questão é essa. O Palmeiras foi lá, tomou 3 do Bolívar, Você que acha... é o quarto, quinto colocado do Campeonato Boliviano. Tudo bem, mas você acha que o Fernandinho vai abrir mão do estilo de jogo dele? Eu acho que pode ser que sim. Será? Eu acho que o Fluminense pode jogar de uma maneira mais direta hoje. Mesmo assim, o Fluminense não tem obrigação de ganhar do The Strongest. Não tem. Com esse time, principalmente, não tem. Olha quanto Esquerdinha... Não deixa ele te entortar não, João. Vai o Esquerdinha provavelmente vai fazer a estreia dele. Te calar. Isaac é um garoto que ainda tá pegando o ritmo que eu digo do profissional. Martinelli. Não tem comparação. Martinelli tá voltando. Elenco é muita diferença. Não tem comparação. Gente, mas a gente tem que ver o que vai entrar em campo. Mas 11 já contra tá lá, 11. mas já esse está time lá. aqui é bom. Esse time é bom, esse time pode ganhar lá, mas ter a obrigação, não acho, discordo. Eu discordo. Um time melhor não tem obrigação de ganhar de um time pior? É um bom ponto. Na altitude? Não, mas esquece a altitude, Não tem como esquecer a altitude, são 3.600 metros. Você sabe como é que é correr? Não, por isso que eu tô com essa certeza. Tô um pouco acima. Eu não sei. Meu amigo, não tem como, é difícil. É difícil. Mas assim... Esse programa só tem maluco. Qualquer análise hoje, cara, você tem que levar em consideração, primeiro, a altitude e segundo, que é um time completamente diferente. Qual é a referência que a gente tem do Fluminense mexido? Só 8 times brasileiros venceram lá. Qual foi a referência que a gente teve de um time tão mexido assim, que eu me lembro? Fortaleza. E foi um atropelo do Fortaleza. O Fluminense teve a maior parte do jogo domínio contra o Fortaleza. Pô, peraí. Não. Aí a coisa vai ficar salgada pro seu lado. Aí você tá errando. Não, é que o Fortaleza também joga num estilo parecido com o Fluminense. Meu amigo, Fortaleza amassou. Tudo bem, mas o Fluminense terminou o jogo com mais posse de bola. E posse de bola significa o quê? Mas, tudo bem, não sempre... Vou trazer um exemplo aqui. Tá trazendo um exemplo de um treinador retranqueiro, pô. Tudo bem, você vai ver agora o exemplo. O Mourinho, treinador da Roma, semifinal da Liga Europa contra o Feyenoord. Ganhou o primeiro jogo 1-0, foi jogar o segundo jogo 0-0. Roma classificada. Quantos chutes da Roma no gol? 0. Quantos chutes da Roma? 2. Posse de bola? 28%. Muito bem, PV6. Gostei do debate, queria muito ter mais tempo, mas eu preciso falar uma coisa. Daqui a pouco tem Botafogo contra César e o Botafogo tá animado porque o Magalhães empatou com a LDU, que ajudou o Botafogo. Break e volto já já. Liga. Nosso Tiagão Carvalho já está ao vivo para trazer as informações do Fogão, que joga hoje à noite pela Copa Sul-Americana. Boa tarde, Tiago Carvalho, sempre bem apessoado, com esse tupete com óleo de babosa. Boa tarde, jovem. Boa tarde, GV. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Mike Wazowski. Eu queria saber, GV, se o Mike tem coragem de reproduzir aí no programa, já que hoje ele tá todo dando palpite. O palpite que ele deu sobre o Luiz Castro lá no Instagram dele, sobre o futebol do Botafogo. Tem coragem, Mike? Claro que tem. O Botafogo, no jogo contra o Flamengo, foi o dia que eu gravei o vídeo, o Botafogo jogou um futebol feio, burocrático e só ganhou do Flamengo achando gols. Um foi de pênalti e aquele do Tietchan, o terceiro gol, que foi um contra-ataque. O Botafogo jogou todo atrás da linha da bola e é isso. Até o jogo contra o Flamengo, o Botafogo jogava um futebol burocrático e feio. O senhor discorda, Tiago Carvalho? Vem melhorando com o tempo. Bom, quem sou eu, né, pra qualificar o futebol do Luiz Castro? Pipoqueiro! O Luiz Castro é maravilhoso, meu amigo. Inclusive, o torcedor do Botafogo concorda, tá? Luiz Castro tá na crista da onda. Igual o Barbieri. Olha a pipoca, olha a pipoca. Falando sobre o meu Botafogo, né? Botafogo que joga hoje. O Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, tá, Mike? Inclusive, pode assumir hoje também a liderança do Grupo A da Copa Sul-Americana. Isso porque a LDU tropeçou na rodada, empatou com o Magallanes em 1-1 lá no Chile. E aí, meu amigo, deu brecha pro futebol burocrático, né, Mike? Do Botafogo, assumir a liderança do Grupo A. Pra isso, é preciso vencer hoje o César Valerro com 2 gols de vantagem, tá? Com o empate da LDU, a LDU ainda é a líder do grupo, tem 8 pontos. O Botafogo pode igualar o número de pontos, mas precisa passar o saldo de gols. A LDU tem
5 gols, o Botafogo tem 4, precisaria da vitória e de 2 gols de vantagem. Bom, o Botafogo viajou na última terça-feira, fez o treino aqui no Rio de Janeiro e ontem não conseguiu fazer aquela atividade lá porque chegou de madrugada, trabalhinho regenerativo. Adrielson falou sobre a importância do jogo de hoje. Vamos ouvir então o Adrielson falando sobre o Botafogo. A gente sabe que eles têm uma equipe muito boa, mas a gente segue focado, segue trabalhando firme pra gente começar a surgir essa oportunidade agora de a gente conseguir a liderança, agora entrar 100% focado nesse jogo, a gente pode assumir essa liderança diante do Valeu. Bom, Botafogo vai ter algumas mexidas nessa equipe hoje. O Luiz Castro tem que mexer alguns jogadores. Bom, 2 deles que foram titulares contra o Fluminense no final de semana não têm condições de ir a campo. O Rafael e o Gabriel Pires sentiram no clássico, não viajaram com o grupo. O Gabriel tem dores na panturrilha, o Rafael tem um problema na coxa. Os dois não vão hoje, então, para o jogo. Quem deve assumir a vaga aí no time titular, então, o Di Plácido na lateral direita. E no meio de campo, o Marlon Freitas deve entrar na equipe. Outros jogadores também não viajaram. O Lucas Fernandes não viajou, o Matias Segovia não teria condições de jogo, porque não está inscrito na competição, mas também não viajou. Assim como o Danilo Barbosa, nenhum deles teriam condições de jogo, também não viajaram. Além disso, o Luiz Castro também deve mexer na equipe por opção, tá? Por exemplo, terça-feira, no último treino aqui no Rio de Janeiro, o Tiquinho e o Luiz Henrique treinaram separados no aquecimento, meio que poupados ali pelo Luiz Castro, e o Júnior Santos também pode não ir a campo hoje. Esses seriam por opção. O treinador ainda tem aí durante o dia para tomar esse tipo de decisão. Lembrando que o Botafogo vai ter aí 14 jogos em 45 dias e por isso pode poupar parte desse elenco. Bom, falando um pouco também sobre o time do César Valerro. O César Valerro é treinado pelo Louco Abreu. Tem um momento ruim na temporada, é apenas o 8º colocado do campeonato peruano e por isso não vive um bom momento. Além disso, o César Valerro vai ter todos os jogadores à disposição, porém só tem 1 ponto somado na Copa Sul-Americana. Portanto, vamos ver como o Louco Abreu vai armar essa equipe com todos os jogadores que ele tem. Fato é, o estádio tem grama sintética. E na grama sintética o Botafogo joga muito bem, né? Aquele gramadinho FIFA Quality Pro, o Botafogo vem indo bem. Desde o Newton Santos, quando começou com o gramado sintético, são 7 jogos, 6 vitórias e 1 empate. Portanto, que vem a vitória do Botafogo, que vem a liderança do Grupo A, GV. Muito obrigado, Tiagão. Obrigado pelas informações. Amanhã a gente fala tudo sobre esses jogos. Segue o líder no Brasileirão do Fogão. Um beijo especial pro rapaz aqui, rapaz. Tá emocionado no grupo. Pô, falou pra caramba, agora eu não acho mais ele aqui. Acho que é César Augusto, tricolor. Falou que é apaixonado pelo programa, que é o melhor programa da televisão brasileira aqui. César Augusto, obrigado, César, pelo carinho. Sei que você acompanha, tá aqui fazendo. Galera, vamos seguir. Esse é o melhor programa que tem. Obrigado, César. O que foi, Vidal? Não, porque é legal o carinho do público. Tem o quê, João? Tem campinho. Aí, tem campinho no Botafogo. Botafogo que joga logo mais. O líder do Campeonato Brasileiro, tomara que brilhe na Sula também. Lucas Perry, Di Plácido, Adrielson, Cuesta e Marçal. Que defesa, hein? Tietê, Marlon Freitas. Eduardo ali na meiuca, Júnior Santos, lembrando que isso é uma previsão, né? Luiz Henrique e o Vitor Sá na frente, Tiquinho ou o moleque Janderson, que tem uma baita história. Amêndola, você tem um minutinho aí pra trazer pra gente. Botafogo é favorito? Favoritaço. Eu acho que o Tiquinho pode ser que eu espero que ele jogue por conta da suspensão dele no Campeonato Brasileiro, que não vai poder jogar no final de semana contra o América. Então, acho que ele começa o jogo. E eu acho que eu também começaria com o Luiz Henrique pelo lado esquerdo. Falo dele já há alguns meses aqui, dá pra dizer assim. Tá evoluindo cada vez mais, tá pegando confiança. É um bom time. Esse Botafogo aí pode ganhar bem. Bigode! Obrigado, junto, irmão. Vidal, tirou onda. Valeu, pra variar. Tamo junto. O moleque, a base vem como? Valeu, vambora. Tá voando, moleque. Valeu, galera. Aqui, vou encerrar com o boneco dele que compraram aqui na redação. Olha aqui. Michael Azar, JJ. Galera, aí, igualzinho, segura aí, Osasco. Só aí, 10 segundinhos final, bota aí, dá um sorriso. Só minha voz que é melhor. Olha lá. Igual no filme, que bota logo no rosto dele. Boa tarde, galera, até amanhã, valeu.